então para a nossa mensagem, e deixa eu ver se vai passar, sim, agora sim, que já começa com essa pergunta: o que é o reino do Messias? É o governo de Deus na face da terra. Vá lá comigo, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10. Aqui nós encontramos a oração do Pai Nosso. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas até hoje os judeus fazem a oração do Pai Nosso. Avinu Malkeinu, nosso Pai, nosso Rei, Bashamai, que está nos céus. Eles fazem essa oração até o dia de hoje. E essa é justamente a oração que fala do propósito de Deus, de governar entre o seu povo, de estar entre os homens. Mas vamos ler as palavras do Senhor Jesus e como Ele coloca isso para o futuro, mostrando para a gente que isso acontecerá, e é o que nós vamos ver nos textos na sequência, justamente o cumprimento dessa oração que estamos aguardando quando voltarmos com Cristo, para que Ele estabeleça o seu reino de paz, justiça e equidade na terra a partir de Jerusalém. Diz assim, Mateus 6, 9 e 10. Calma aí que agora eu virei as páginas aqui errado. Mateus 6, 9 e 10 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso vai acontecer. Alguns, em algum momento da história, falaram assim: olha, a igreja vai melhorar o mundo e vai estabelecer o reino na terra. Não é verdade. A igreja está aqui como uma agência para ganhar almas, mas só Deus pode estabelecer o seu reino na face da terra. Aliás, algumas pessoas até dizem que nós estamos vivendo o milênio espiritual de Cristo. É verdade, o Senhor reina em nós, reina no nosso coração. Esse é um reino espiritual, mas Ele promete um reino físico, material. O pastor Thomas, ele sempre brinca dizendo assim para essas pessoas, né? É verdade, o cordeiro vive lá com o leão e com o lobo em Jerusalém. Aí o pessoal acha estranho, mas como assim? É no zoológico. Irmãos, eu fiz um estágio transcultural missionário lá com a minha família. E você vê os gatos tomando conta da cidade de Jerusalém, os corvos, porque eles mantêm o controle dos ratos, os gatos. E os corvos comem as comidinhas, as coisas que as pessoas largam, que deixam lá. Bom, mas você não vê cachorro andando sozinho lá. Todos os cachorros têm o dono com a focinheira. Por quê? Ainda tem a carrocinha que leva os cachorros. Lembra da carrocinha? As carrocinhas que passam lá e não encontram os donos com os cachorros, pegam todos os cachorros e recolhem e levam para onde? Para o zoológico. Para virar comida do tigre, do leão e do lobo. Então percebam que quando a gente fala do reino de Cristo, não é isso que as pessoas estão dizendo. É uma condição única e exclusiva para um momento determinado que vai revelar a glória, o poder de Deus e o propósito, que era o jardim do Éden. Vamos orar nesse momento. Pai, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. E, ó Deus, continue a edificar a Tua igreja aqui em Uberaba. Dá graça, sabedoria e a unção do alto sobre os Teus servos, os pastores, que o Senhor colocou como líder das igrejas. Capacite-os, ó Deus, mais e mais, e supra as suas necessidades em glória. E que possamos, ó Deus, ouvir a história dessas igrejas, que os teus servos no passado implantaram e fundaram, e como eu ouvi esses dias todos, o amor do pastor Daniel pela escatologia, pela profecia bíblica, e estar aqui, ó Deus, nesse momento, é uma honra ouvir essas coisas e poder estar aqui representando essa visão, ó Deus, escatológica, desses servos do Senhor no passado, que estão na tua presença. Mas eu rogo também, meu Deus, por cada igreja, a bênção que eles têm do templo, o terreno, a área social, as classes. Senhor, continue abençoando, capacitando, ó Deus, os teus servos para multiplicarem, gerarem mais ovelhas, alcançarem os perdidos, para que eles possam estar aqui nas nossas igrejas, louvando, exaltando e glorificando o teu nome. Prospera, meu Deus, a mão e a fidelidade dos teus servos que são fiéis às tuas igrejas aqui, Senhor.
e que haja uma grande recompensa celestial pelo amor que os teus servos têm pela obra missionária e pela volta de Cristo, o amor e o desejo de estarmos com o Senhor para sempre. Peço essas bênçãos e agradeço, ó Deus, de todo o meu coração, a oportunidade de conhecer os teus servos, os teus filhos e filhas aqui nessa cidade, que é um grande desafio para o teu evangelho. Mas louvo o teu nome, ó Deus, por cada igreja, cada porta aberta, cada luz do evangelho sendo, ó Deus, expandida através da vida de cada um dos meus irmãos, e oro assim no nome maravilhoso e todo-poderoso do Senhor Jesus, o Messias de Israel, Salvador do mundo. Amém. Muito bem, meus irmãos, então vamos lá. A primeira parte que a gente precisa entender é que o reino foi anunciado, como foi prometido pelos profetas. Isaías disse isso, né? Também João Batista chegou anunciando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O Senhor Jesus também falou sobre o reino. Aliás, ele enviou ali os seus discípulos para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e que não era para eles irem para os gentios, mas anunciar primeiro para os judeus. Também, né, pelos 70 discípulos. Mas Israel não reconheceu. Porém, esse era o propósito de Deus, para alcançar aqueles que não são de Israel. Alcançar os gentios, que haviam se desviado lá atrás, se perdido e estavam longe agora. E Deus iria usar a sua igreja para alcançá-los. Por isso que quando os discípulos perguntam, né, é nesse tempo que restaurarás a Israel? Lá em Atos ele diz: a vós não compete saber os tempos. Isso está revelado no mistério, isso é a revelação do mistério de Cristo. Assim como o Messias, o Senhor Jesus, era o mistério de Deus revelado nos profetas, a igreja é o mistério de Cristo revelado por Ele mesmo. Isso fala de nós. Porém, as suas promessas a Israel se cumprirá com a sua segunda vinda e com o estabelecimento do seu reino lá no Monte Sião. Mas antes, o Senhor Jesus anunciou para eles. Olha, irmãos, quando a gente vai para Israel, vamos lá para Jerusalém, subimos para o Monte das Oliveiras, e a gente começa a contemplar e ver e entender os lugares bíblicos, porque nós estamos num monte mais alto e dá para ver todos os lugares, né, que a gente lê na Bíblia, de acontecimentos tremendos. Mas eu sempre me lembro, porque a gente desce do Monte das Oliveiras, a gente vai pelo Vale de Cedron e depois a gente sobe ali para o Monte Moriá, o Monte Sião. Claro que quando a gente desce, eu como pastor ali, líder espiritual, eu vou prestando atenção nas pessoas para não deixar ninguém para trás e para que ninguém caia, porque é uma ladeira mesmo. Mas eu nunca desço aquilo sem lembrar as palavras de Jesus, quando ele olhou para Jerusalém e disse o quê? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar com uma galinha junta os seus pintinhos, e tu não? Desde agora a tua casa vai ficar deserta, até que digais: Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Isso vai acontecer. Quando isso acontecer, as características que nós vamos ver agora do reino profetizado vai ocorrer de Jerusalém sobre todo o mundo. Então, vamos lá. A segunda parte aqui que eu preciso passar para vocês, fazendo essa citação, a gente lê aqui nesse texto de Lucas, quando fala a entrada triunfal de Jesus. Na verdade, a entrada triunfal vai ser na segunda vinda. Nós temos a entrada que Jesus entra humilde, montado num jumento, num jumentinho. Mas ele vai pisar lá, como nós falamos hoje pela manhã, no Monte das Oliveiras, e o monte vai partir ao meio, porque eles descobriram que o monte é oco. Certo? Mas isso ainda vai acontecer, dele ser recebido realmente como o rei de Israel. Mas antes disso, tem uma frase muito interessante, porque está todo mundo dizendo Hosana, Hosana, e aí você sabe o pessoal lá que não era muito fã de Jesus, sabe, os fariseus, os saduceus, estavam se sentindo ameaçados. O que eles disseram?
olha, Senhor, o que eles estão dizendo. Ele, não, deixa eles dizer, porque isso é verdade mesmo. E porque se eles não clamarem, as pedras clamarão. Cá entre nós, as pedras estão clamando. E eu estive com pessoas que são da arqueologia, eu tive professores arqueólogos lá de Israel, em cursos que eu participei. Mas tem um pastor que é crente, e ele disse para a gente, essas pedras que estão clamando, além dos achados arqueológicos, comprovando a veracidade da Bíblia, são os judeus aqui, que estão crendo em Jesus. E eles é que estão dizendo, Jesus é o Messias. Isso é maravilhoso. Bom, quando será o reino? Após a tribulação, na segunda vinda de Cristo. Como será o reino? Será uma teocracia, Jesus reinando como rei. Vá comigo para o Salmo de número 2. Vocês sabem, nós vivemos numa democracia, o governo do homem para o homem, mas quando o Senhor Jesus voltar, não haverá mais democracia, haverá uma monarquia teocrática. Não um rei qualquer, não um rei humano, mas um rei divino. E ainda assim, da casa de Davi. O Salmo de número 2 é aqueles salmos que eram lidos nas coroações dos reis de Israel. E aqui, irmão, Salmo de número 2, deixa eu ler com vocês o versículo 6 a 9, que diz assim, Salmo de número 2, versículos 6 a 9. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Continua dizendo assim, proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios, as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Ah, irmão, eu gosto muito aqui do versículo 12, a primeira parte, que diz assim, beijai o filho. O beijo no Oriente Médio representa intimidade, acesso da comunhão, da família da pessoa. Então, quando você é recebido por um beijo de alguém que está lá, é como se ele estivesse dizendo assim, venha para a minha intimidade, venha para o meu lar, venha para a minha casa. Isso é do Oriente Médio todo. E é interessante, como tanto os árabes quanto os judeus gostam de receber os peregrinos, Não só porque eles ganham as verdinhas, mas porque eles têm essa cultura. É interessante a receptividade, em que eles estão dizendo, através do beijo, não só que você está sendo convidado para participar do lar deles, mas que você está em paz com eles. Porque se não há esse beijo do filho, olha o que diz o versículo na sequência, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Nós vamos reinar com Cristo porque nós confiamos nele pela fé e por isso nós somos salvos. Esse texto é maravilhoso, mas ele também desafia todos aqueles que se levantarem contra o Senhor e vão ser destruídos, derrotados e vencidos pelo seu poder. Bom, agora sabemos que é uma teocracia, Deus reinando entre o povo, lá na terra de Israel, mas também durará um tempo limitado de 1000 anos. Como foi lido aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 6, a gente tem a referência de que são 1000 anos, e anos literais mesmo, da restauração do Éden, como a gente mencionou anteriormente. Bem, essa é uma das partes de introdução. É uma teocracia, é um reino, é ele, Jesus, que vai reinar da casa de Davi. Muito importante isso. Deixa eu só ilustrar com uma outra coisa lá no Monte Sião, que é bem curioso. É claro, irmãos, que existem lugares em Israel que o piso original, que o lugar original foi destruído. Então você vai entrar e pisar nas ruínas. Tem muitos lugares arqueológicos, bíblicos, históricos, que eles construíram uma igreja em cima. Aí não dá para fazer as evidências arqueológicas. Mas tem lugares que eles construíram as igrejas suspensas. As igrejas mais novas, elas foram construídas suspensas. Então dá para a gente ver o piso, o lugar original, certo? No Monte Sião tem um lugar chamado cenáculo. Você já leu na Bíblia, é o lugar que o Senhor Jesus celebrou
a Páscoa, a última Páscoa, e instituiu a ceia do Senhor. Existe essa sala, é uma sala ampla, lá no Monte Sião. A construção não é de 2000 anos atrás, é do período árabe, dos muçulmanos, quando eles conquistaram lá, século VII, de lá para cá. Porém, ali também tem um lugar que é uma sinagoga, que eu até mencionei recentemente, em um momento da mensagem, em que está o sarcófago de Davi. É simbólico. É um caixão, um sarcófago mesmo, mas não tem nem pó lá dentro. Né? É simbólico, porque ali Davi reinou. Mas o que é interessante e simbólico também é que Jesus fez questão de celebrar a Páscoa no Monte Sião, no cenáculo, porque ele é da casa de Davi. Só que o sarcófago de Davi, quando você vai visitar, está embaixo. O cenáculo, você tem que ir para uma outra ala e subir. Então, olha que coisa interessante. Jesus é da casa de Davi, mas ele é superior a Davi. Eu achei muito interessante isso, porque o monte é o mesmo, o monte não mudou. Mas os lugares a gente não sabe onde é. Porém, segundo a tradição, seria naquelas imediações. E você poder entrar, ver lá o sarcófago de Davi, simbólico, e depois subir para o cenáculo, a gente entende uma verdade bíblica, que Jesus é o Messias descendente de Davi, mas superior a Davi. Agora vamos lá, quais serão as características do reino? Essa é a parte que eu gosto, né, também. Não, eu só inverti aqui, acho que deu uma mudada, deixa eu só fazer aqui, depois eu volto. Bom, temos o rei. Quem que falta? Os súditos do rei. Os súditos no reino. Quem serão? Os gentios. Vá lá comigo de novo para Mateus, nós vamos estar indo assim para o Antigo e Novo Testamento, mas vá comigo agora para Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 34. Vamos todos lá? Mateus 25, 31 a 34, que diz assim a palavra de Deus. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me... já vai falar a razão, então vamos parar até aqui. Perceberam que os gentios farão parte desse reino? Os gentios que não aceitaram o sinal da besta, que não aceitaram o anticristo, e que perseveraram até o fim e foram salvos da morte, porque creram no Senhor e foram preservados. Mas também nós temos aqui os súditos do reino, os israelitas, os israelenses, melhor dizendo, sobreviventes da tribulação. Vá comigo agora para Isaías, profeta Isaías, capítulo 10, e vamos ler aqui os versículos 20 e 21. Profeta Isaías, capítulo 10, versículos 20 e 21, diz assim: os restantes se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. Enquanto lá são os gentios, as nações, aqui são os descendentes de Jacó, os judeus, os israelitas, os israelenses. Olha só o versículo 22, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Então nós temos agora os súditos. Quem são os súditos? Os gentios, que creram em Jesus e que vão sobreviver ao final da tribulação. Lembra? 2/3 da humanidade morrerá, e já teve alguns irmãos calculando aí dos bilhões que serão. Não é? Os gentios, mas também tem mais um grupo. Que grupo é esse? E aqui a gente começa a entender uma característica do milênio. Os descendentes dos salvos que entram no reino. Lembra que ele vai separar os bodes das ovelhas, e as ovelhas é que vão entrar no reino? Os bodes vão ser lançados no lago de fogo. Então, esses descendentes, desses sobreviventes,
Eles vão nascer e vão aprender a adorar o único Deus vivo e verdadeiro. Segundo os profetas Zacarias e Jeremias, esses são chamados de os filhos dos habitantes do reino. É claro, eles vão entrar com corpos naturais e eles vão multiplicar e encher a terra. E nós, pastor, nós vamos voltar com Cristo com corpos glorificados. Eu costumo brincar, falando da questão dos sinais que a gente falou hoje pela manhã, para os jovens que estão pensando em se casar, eu digo assim, pouco tempo vos resta. É melhor casar logo. Não, é só uma ênfase, calma, tudo tem o seu tempo, porém os sinais estão aí, a gente sabe disso. Meus queridos irmãos, a gente fica realmente triste em ver que tem muita gente pensando, achando que, como dizia a minha avó, que era mineira, que vai ficar para semente. Não vai. Esse é o tempo das nossas maiores decisões em relação ao Senhor, em relação à nossa igreja, em relação à nossa família, porque daqui para frente vai ser cada vez mais difícil. Bom, dito isto, agora vamos entrar na parte que é as características do reino. Olha só, sem a presença de Satanás e seus demônios. Bom, o texto já foi lido, então você não vai ter desculpa, no sentido, você que eu digo, as pessoas que estarão nessa condição, não terão desculpas. Olha, irmãos, a gente sabe que o diabo trabalha contra a gente, ele escraviza, humilha e mata. É assim que ele age, ele veio para matar, roubar e destruir. A gente sabe disso, a gente sabe da tentação, a gente sabe como Satanás nos conhece e trabalha justamente na nossa fraqueza. Por isso a importância da oração, da leitura bíblica, da comunhão, de estarmos nas nossas igrejas, fortalecido na fé, para a gente viver uma vida que glorifica a Deus. A gente precisa estar em comunhão, a gente precisa estar lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia. Aliás, esse ano eu tomei uma decisão, eu vou ouvir a Bíblia. E olha, está sendo, o Kevin já deve ter ouvido 300 mil vezes, né? Eu acompanhei ele lá, e vocês sabem, irmãos, que eu estou entendendo certas passagens da Bíblia, que às vezes eu lia e não respeitava a vírgula, ponto e vírgula, sabe essas coisas? E o pastor Paulo Castelã foi treinado, eu via lá a irmã Sueli com ele, gente do céu, que trabalheira que foi aquilo, mas é um projeto maravilhoso, você começa a ouvir a Bíblia bem lido direitinho, você começa a entender melhor, e sabe o que eu descobri? Que no trânsito de São Paulo, eu estou ouvindo bastante a Bíblia, impressionante, irmãos, eu estou ouvindo livros e livros, porque você sabe, o trânsito de São Paulo é uma benção, vocês sabem, né? E aí, irmãos, eu ouvindo a Bíblia, eu estou até mais calmo no trânsito. Eu percebi que, mesmo assim, a gente lê a Bíblia em casa, mas sabe quando você está indo para o trabalho, você podia ouvir um monte de coisa, mas você está ouvindo a Bíblia, aquilo vai santificando a gente. E eu tenho falado isso para os meus alunos no seminário, eu dei uma matéria de Hebreus, e falei para eles assim, vocês vão ter que ouvir a epístola aos Hebreus. E depois vocês vão fazer um comentário. Eles falaram assim, pastor, tinha coisas que eu li tantas vezes e nunca percebi, mas ouvindo eu percebi. Bom, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que esse momento, essas pessoas não vão ter desculpa e falar que foi a culpa do diabo. E cá entre nós, tem muito crente, eu não sei porquê, aprendeu a pôr a culpa de tudo em quem? No diabo. Então, eu quis fazer essa aplicação aqui. Mas ele não estará presente mais. Condições perfeitas para a gente viver uma vida que glorifica a Deus, pensando, no milênio. Não para a gente, que nós vamos estar com o corpo glorificado, mas só para a gente se colocar, para tentar entender melhor. Então, essa é a primeira característica. Não vai ter o diabo para ninguém pôr a culpa nele. As pessoas vão estar por conta delas diante de Deus. Mas vai acontecer uma coisa interessante. Vai lá comigo para Isaías, capítulo 30, agora, o versículo 26, que fala do aumento da luz. Isso aqui é interessante, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Lembra de Noé? Deus pediu para ele fazer uma arca
porque Deus ia mandar um dilúvio, sendo que nunca tinha chovido na terra. Uma neblina que vinha e regava a terra. Lembram disso? Então percebam que as condições climáticas foram afetadas por causa do nosso pecado. Eu sei que tem muito exagero desse negócio de mudança climática, tem muita gente ganhando dinheiro com isso, porém, biblicamente falando, o nosso pecado dos nossos pais, afetou a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo, a nossa relação conosco, né? Mas também afetou a nossa relação com a criação, com a natureza, tá bom? E olha só isso aqui, Isaías 30, o versículo 26, eu vou ler aqui para os irmãos, diz assim: e a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Nós teremos essas mudanças climáticas que vai acontecer num ambiente perfeito de Deus, que vai ser o milênio. Tem mais algumas aqui. Essa é uma delas. Por exemplo, nós teremos uma mudança geológica. Olha aí o Isaías capítulo 2, volta aí, o versículo 2. Isso aqui também é muito interessante, que diz assim, Isaías 2, versículo 2. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a eles todas as nações. E aí Ezequiel vai falar que Deus vai achatar os outros montes. Eu fiquei pensando nisso aqui, quase 8 mil metros. Ele vai ser achatado. E o monte Sião, que tem lá os seus 700 e poucos metros, vai ser o mais alto. Vocês estão entendendo? Mas aí a gente pensa e pergunta assim, mas por que isso? Lembra que o mundo só está nessa configuração geológica por causa de um evento que aconteceu devido ao pecado na raça humana, que eu acabei de mencionar, que é o dilúvio. As coisas estavam numa perfeição, que tudo funcionava direitinho. Mas por causa do pecado veio o dilúvio. E só sobraram 8 almas. O pessoal fica falando, mas Deus vai destruir o mundo com água? Não. Com água não. Por isso que depois que chove, vamos orar para chover nessa cidade, né, irmão? Depois que chove, o que aparece no céu? É o arco do concerto. Mas eu já desisti de falar isso. Aí eu concordo com quem fala arco-íris também. Eu já desisti. Essa é uma batalha que não dá para vencer. É o arco-íris, tá bom, é isso aí mesmo, certo? Mas como que ele vai destruir o mundo, renovar o mundo? Vai ser mais com água não. Não se preocupa não, vai ser com fogo. Bom, mas pensa que depois que teve o dilúvio, e você tem essas montanhas, que é um negócio maravilhoso, acontece coisas das quais eu falei hoje, lá de manhã. Terremotos. A terra estava toda em perfeita harmonia com Deus. Mas por causa do nosso pecado, essas coisas começaram a acontecer. E vocês sabem, tem os tsunamis, tem os terremotos, sabe, os vulcões, daí vai. E você sabe que nós não temos controle sobre essas coisas. Porém, o milênio, para quem acredita e entende que isso aqui vai acontecer mesmo, Deus vai voltar a fazer como era. E aí você já sabe do que eu estou mencionando aqui. Lembra dos continentes? Eles eram todos juntinhos. Aí houve um negócio que separou e virou aquilo que a gente chama de Pangeia. Já viram o continente africano como encaixa direitinho? Claro, uma proporção, né, muito maior do que a gente pode olhar com o olho humano. Estão entendendo que Deus vai refazer as coisas, irmão? Para que nós, com corpos glorificados, e os salvos que entraram no milênio com seus corpos naturais, vejam o que era o Éden. Porque eu e você sabemos, quem que viveu no Éden? Só Adão e Eva. Mais ninguém. Mas qual era o propósito de Deus? Que todos nós vivêssemos no mundo perfeito. Bom, voltando aqui para a palavra-chave, que é o pecado, no nosso evangelismo, a gente trata com pessoas que têm os seus vícios, né, e assim por diante.
E eu já ouvi de algumas pessoas dizendo assim: pastor, mas o meu vício é só meu. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu que compro com o meu dinheiro. Já ouviram isso? Então o problema é só meu. Aí eu tenho que dizer para a pessoa assim: olha, meu querido, na verdade, isso não é real. Porque o seu vício, o seu pecado afeta outras pessoas. E mais, afeta inclusive as pessoas que você ama. Eu não sei no estado de Minas, mas há muitos anos atrás já, muitos anos que eu digo, 10, 15, o estado de São Paulo decidiu e botou uma lei. Você não pode fumar em lugares públicos. Porque eles descobriram que tem um camarada chamado de fumante passivo. E que eles calcularam e que esse fumante passivo, ou seja, quem não compra o cigarro, afeta e vai lá para o sistema público e tem que gastar lá o governo com aquela pessoa. Então, não é verdade que o seu pecado, seu vício só afeta você. Não. Afeta. Bom seria, mas afeta todas as pessoas que estão ao seu redor. Eu estou dando essas ilustrações para a gente entender que se algo que a gente faz pode afetar as pessoas ao nosso redor, imagina o pecado que levou Deus a derramar a água do céu e causar o dilúvio. Por isso que Deus está reconstruindo o Éden no período chamado de milênio, no governo de Cristo. Bom, lembra que eu falei da minha gatinha? 5 segundos, 6 segundos de amor e o resto era mordida e unhada. Vai acabar isso. Vá lá comigo, Isaías 11. Isso aqui é maravilhoso. Isaías 11, isso aqui as crianças gostam, hein? Eu também. Isaías 11, versículos 6 a 9, fala assim, olha: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. E a vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. Olha isso. E a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Algumas pessoas têm dito que isso daqui não é real, isso aqui é uma figura de linguagem, uma metáfora, é uma coisa que está dizendo de uma harmonia que vai ter, mas não necessariamente uma mudança na ferocidade dos animais. Eu acredito que vai acontecer isso aqui. Porque a minha tese aqui é que o milênio é mostrar o que nós perdemos por causa dos nossos pecados lá no Éden. E mais, a relação dos seres humanos com os animais, inclusive com os dinossauros e tudo mais, era de domínio. Os seres humanos eram para dominar sobre eles. Mas o nosso pecado levou os animais a se tornarem ferozes. Não antes do dilúvio, porque os animais vieram de par em par para entrar na arca. Eu não sei quantos aqui já ouviram o professor Adalto Lourenço, que faleceu esse ano, explicando como que podia caber todas as espécies, as principais, as espécies matrizes dentro da arca. Você não vai colocar uma girafa em tamanho adulto, você pode colocar uma girafa bebê. E os dinossauros? Pode colocar os ovos, ou eles filhotinho. Porque a didática dele, não é uma arca que vai de Belo Horizonte a São Paulo, não. A arca era pequena, mas só com os animais que eram as matrizes deles, você tem a sua variedade. Você sabe que tem um monte de tipo de cachorro, não tem? Mas continua sendo cachorro. Por isso que era de acordo com a sua espécie. E assim por diante. E cá entre nós, tem algumas pessoas que fazem uns cachorrinhos que parece bonitinho, mas eles não conseguem respirar, eles têm problema de coração. Você sabe do que eu estou falando ou não? Ou seja, tem aquela espécie, você pode ir trabalhando as misturas e você vai tendo outras. E a variedade realmente é muito grande. Mas até onde a gente deve interferir nessas coisas
é uma coisa que a gente tem que pensar. É aquilo que é chamado de bioética, não é? E nós, como crentes, a gente tem que realmente ter essa ética. Bem, lembra então, os animais não eram ferozes e eram todos herbívoros. Eles comiam grama. Depois do dilúvio é que veio a ferocidade nos animais. Por quê? Porque os homens agora vão comer carne. Porque a condição agora é outra após o dilúvio. E a ferocidade dos animais é para preservá-los. Nós somos a única criação de Deus que somos capazes de destruir as outras espécies e a nossa própria. Olha, irmãos, nós temos uma quantidade de bomba atômica que pode destruir toda a humanidade na face da Terra. Eu não sei exatamente quantas são, mas eu sei de uma coisa, nós temos pelo menos 10 vezes mais de bomba para destruir 10 vezes mais do que precisa para destruir todos os seres humanos sobre a face da Terra. Entenderam o que eu estou dizendo? Se só com uma quantidade já é o suficiente, para quê? Mais 9. Porque o homem sem Deus, ele é a destruição. Se não há lei, se não há nada que Deus não tenha deixado, eu e você já não estaríamos mais aqui. Essa que é a verdade. Quanto mais os bichinhos que é capaz do homem colocar eles em extinção. E é o que tem acontecido com várias espécies. Porém, nesse contexto aqui, os animais serão preservados, porque eles vão voltar ao estado original. E você vai poder brincar com esses bichinhos como a gente brinca com alguns dos nossos pets em casa. Eu não aguardo de ver esse momento de poder olhar aqueles tigres enormes, aqueles leões, de agarrar na juba deles e uns outros animais, que é realmente impressionante. Agora, eu e você também sabemos que alguns seres humanos conseguiram domesticar algumas dessas bestas feras. Só que eu não confio ainda. Eu só vou confiar quando chegar no milênio. Eu não ponho a mão em cachorro da casa dos outros, a não ser que me convençam que é manso mesmo e que não vai ter problema. Mas eu não saio pondo a mão na cabecinha de cachorro para fazer carinho, não. Outra coisa que vai acontecer, vai me desculpar os médicos e enfermeiros, vai acabar o seu serviço no milênio. Por quê? Remoção das enfermidades e defeitos físicos. Olha só, Isaías 33, vai algumas páginas. Nós estamos lendo bastante Isaías, porque Isaías é o profeta messiânico, ou seja, essas condições aqui vai ser no reino do Messias única e exclusivamente. Então vamos lá, capítulo 33, versículo 24, olha que maravilha que é isso aqui. E morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da iniquidade. Irmãos, por que nós sofremos enfermidades e doenças e defeitos? Porque nós somos pecadores. Quem tem dor crônica aqui, levanta a mão. Dor crônica, você dói sempre. Eu também. Eu sei o que é isso. E nós só temos duas opções. Nos apegar com Deus, como o apóstolo Paulo, minha graça te basta, ou a gente ficar uma pessoa rancorosa, amarga e brigar com todo mundo. Eu não sei você aqui, mas tem gente que só fala oi, bom dia depois que toma café da manhã. Não provoque. Não quero apontar para ninguém, nem te conheço, não te conheço, mas eu conheço uma lá em casa. Bom, eu não vou mais continuar falando. É isso aí. As nossas deficiências, as nossas enfermidades é decorrente dos nossos pecados. O Senhor vai remover isso no milênio. Olha aí os versículos 35, 3 a 6, que diz assim: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque água arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Me permita,
Kevin está... O Kevin tá aqui atrás, né? Bom, assim que ele estiver na glória do Senhor e for reinar com Cristo, ele vai estar com o corpo glorificado, eu também, e você também. E as pessoas que entrarem com alguma deficiência serão curadas, irmãos. Bom, como é que nós sabemos disso? Que quando Jesus começou o seu ministério, ele começou fazendo o quê? Curando as pessoas. Mas o reino foi adiado, porque o Senhor ia começar um negócio chamado igreja, e que já leva quase 2000 anos. Quando ele voltar, ele vai estabelecer o seu reino e vai curar todas as imperfeições e as doenças, meus queridos irmãos. Acho que dá para dar um glória a Deus, os que têm dores crônicas principalmente. Bom, Jerusalém será o centro do reino milenar. Lembra que eu falei que Jerusalém está sendo pisada até hoje? Mas nesse dia, ela será o centro do reino do governo. Vira as páginas aí, profeta Isaías, no capítulo 62. Vamos ler os versículos de 1 a 3 e confirmar isso? 62, de 1 a 3. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará, e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Por enquanto, Jerusalém está sendo cobiçada pelos reis e os poderosos da terra, e o anticristo vai querer ser adorado lá. Mas ela será do Senhor, e de lá ele governará sobre todo o mundo. Avançando aqui, meus queridos irmãos, deixa eu dizer para você, não só as doenças serão removidas, como a restauração da longevidade. Quem foi que viveu mais tempo na terra? Qual o nome dele? Matusalém, 969 anos. Agora olha só aqui Isaías 65, leia comigo os versículos 20 e 22, que diz assim: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Versículo 22, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Quando fala a idade da árvore, uma oliveira pode viver até 2000 anos, e ela ainda continua dando azeitonas. Vai diminuindo com o tempo. Mas lá no Getsemane, tem oliveiras de 1000 anos, tem uma lá de 1500 anos, e quando tem a colheita, você pode ser um voluntário para ir lá e colher azeitonas e oliveiras com mais de 1000 anos. É por isso que está comparando a idade aqui com a idade das árvores. Tá bom? A longevidade vai ser restaurada. Por que foi diminuindo? Por causa da condição climática após o dilúvio. A idade vem, e aí Deus fala que estabelece até 120 anos, mas alguns vão chegar aos 80 e depois disso, enfado e canseira. Eu tive com uma irmã crente, muito crente, ela morreu com 102 anos. Irmãos, ela não tinha nenhum problema de saúde. É sério. A pressão, normal, o coração, tudo normal. Ela não tinha doença, irmãos, 102 anos. Ela não tinha nada. Ela só não estava tendo mais forças para fazer um bolinho que ela fazia para a gente, para lavar a roupa, porque até a senhora estava fazendo isso. Mas com 102 anos ela não... E ela faleceu, e nós perguntamos lá, por que a dona Persídes, irmã, faleceu? Não, faleceu porque não tinha mais força, porque não tinha doença, era enfado e canseira. É sério isso que eu estou falando. Ela só morreu porque ela teve enfado e canseira. E não estava conseguindo se alimentar, estava as coisas na veia e enfraquecendo, mas sem enfermidade. Mas Deus estabeleceu até 120 anos. Nós vamos voltar para aquelas condições da longevidade. E olha só,
prosperidade econômica e trabalho. Nós lemos um versículo aqui que fala que nós não vamos produzir para os outros, nós não vamos produzir sem gozar daquilo. Quando a gente estuda os sistemas políticos de governo, nenhum deles é perfeito. Existem os menos piores. Mas existe aquilo que Deus promete no seu reino: equidade. O que é equidade? É você receber o que você precisa. Independente se um precisa mais do que o outro, vai receber. Porque é o que ele precisa. Só Deus pode fazer isso. Ou seja, aquelas pessoas com corpos naturais, elas vão produzir e elas vão usufruir. Pensa bem, quem estiver trabalhando na fábrica da Mercedes, vai poder ter um Mercedes. Eu só estou ilustrando, é claro. Mas essa é a ideia. Porque tem coisa que a gente produz que a gente jamais vai usufruir. No milênio, as pessoas com os corpos naturais vão usufruir tudo, porque elas serão prósperas verdadeiramente. E olha só, no versículo 24, diz assim, de Isaías 65, e será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. As nossas orações serão todas respondidas. Não que Deus não responde, mas Deus responde como hoje? Não, sim ou espera. Nós não sabemos orar como convém, por isso que o Espírito Santo intercede por nós. Mas aqui, as pessoas vão estar falando ao Senhor das suas necessidades e Deus vai estar respondendo. Irmãos, vocês acham que Adão e Eva tinham alguma falta lá no jardim do Éden? Não. E ainda assim, Deus vinha falar com eles. Entenderam? Porque a coisa mais valiosa e preciosa que nós temos é saber que Deus nos ouve e Deus nos entende. Eu já aconselhei pessoas que eu não estava entendendo, estava lá para aconselhar, que eu não estava entendendo o que elas estavam falando, que eu não estava entendendo o que elas estavam realmente querendo e precisando. O que eu tive que fazer, irmãos? Tive que orar: Deus, pelo amor de Deus, eu não estou sabendo o que essas pessoas estão falando. Porque eu estava percebendo que elas estavam dizendo uma coisa, mas elas estavam querendo dizer outra e precisando de uma outra. E se Deus não me orientasse em algum momento do aconselhamento, eu não ia saber o que falar para elas como orientação bíblica. É claro que teve um momento que eu falei: olha, calma aí. Eu vou ligar para a doutora Mônica, que é uma psicóloga crente, que ela realmente eu confio, e para me ajudar. Tive que fazer isso. Quando a gente começou a entender mesmo, eu pude fazer o quê? Ajudá-las. Até hoje, né, eu fiz o casamento, já apresentei o neném, eles estão agora no Rio de Janeiro, Deus está chamando eles para ir para algum lugar fora do país, eles têm cidadania europeia, e eles querem servir a Deus. Mas se lá atrás o Senhor não revelasse, eu não ia saber. Porque às vezes a gente não entende a gente mesmo. Você tem dia que você acorda assim? Tem dia que eu acordo que eu não me entendo. Tem coisa que eu não quero falar que eu falo, tem coisa que eu não quero fazer que eu faço. Sabe, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe o apóstolo Paulo falando isso? Às vezes eu sou desse jeito. Mas aí eu lembro que tem alguém que me conhece, sabe e me entende melhor do que eu mesmo. É Deus. E as pessoas lá no milênio, elas vão começar a falar e Deus vai responder. Outra coisa, a manifestação da pessoa de Deus. O Isaías 52 é um capítulo inteiro sobre isso, mas eu quero convidar você a ir para Zacarias 8:3. Avança aí para frente. Profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 3. Diz assim o profeta: essas são as características do reino, uma perfeição que é o que a gente vai experimentar com o corpo glorificado, com o Senhor e com aqueles que estarão com corpos naturais. Diz assim o texto de Zacarias 8:3: assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade
da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Porque Deus estará com eles. O Senhor estará presente lá. Também a plenitude do Espírito Santo. Aquilo que Joel profetizou e que nós começamos a ser as primícias da obra do Espírito, isso será perfeito no período do milênio. O Espírito Santo agindo poderosamente, sem impedimento. Mas também uma língua unificada para servir ao Senhor. Volta aí para Sofonias. Sofonias, capítulo 3, versículo 9. Vai vindo aí, você vai passar por Ageu, né? E aí você chega em Sofonias, capítulo 3, versículo 9, diz assim, vou ler para os irmãos. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Uma língua unificada. E uma língua unificada vai levar a uma adoração unificada. Volta lá para Zacarias, eu só fiz isso para dar uma sequência lógica aqui. Volta para Zacarias capítulo 14, olha só o que diz o versículo 16 do profeta Zacarias 14. E acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Eu participei dessa festa em Jerusalém. É uma festa onde os crentes do mundo todo se reúnem para adorar a Deus. Lá eu ouvi uma mensagem que mudou a minha vida, falando sobre Moisés. O pregador estava pregando, ele disse, Moisés era um homem de evento. Sabe, querer fazer e acontecer e resolver. E eu me identifiquei com Moisés, claro, salvo as devidas proporções, né? Eu e Moisés temos alguma coisa em comum, certo? Eu também sou uma pessoa de evento. Sabe, eu gosto de me preparar, de ir, fazer e acontecer. Você é assim também? Você gosta de, vamos fazer, vamos resolver, é um problema, vamos. Aí ele disse, mas Deus é um Deus de processo. Isso é difícil para quem é de evento. Porque Deus vem trabalhando paulatinamente. E você não vai vendo o resultado rapidamente, até que você chega numa maturidade de fé, de espiritualidade, de vivência, de experiência com Deus, e aí você está pronto para ser usado por Ele. Quantos anos? 40 anos. Deus trabalhou com Moisés lá no deserto de Midian. Colocou um dos homens mais poderosos do Egito para ficar catando cocô de cabra. Para cuidar de cabrito. Rebelde que fugia pelos montes. Deus foi trabalhando na vida de Moisés, porque Moisés era um homem de evento, mas Deus é um Deus de processo. O Senhor aqui vai levar os povos todos para subir para Jerusalém, na festa dos tabernáculos, para adorar. E eu estava lá num lugar, para vocês terem uma ideia, com um centro de convenção de 4 andares. E tinha crentes do mundo todo ali. E todos nós estávamos adorando ao Senhor. Mas com cada um com um fonezinho de ouvido, porque tinha vários idiomas ali. Nesse dia, os povos, as nações vão adorar ao Senhor com uma linguagem pura e santa. E a adoração será maravilhosa. Indo para o final, Israel será, melhor dizendo, cabeça das nações. Até hoje Israel é cauda, desprezado e perseguido. Mas naquele dia, eles serão a cabeça das nações. E aí, aquilo que Daniel viu, meus queridos, do reino de Deus, em que Deus será tudo em todos, e haverá o reino eterno, acontecerá. E mais alguns resultados para finalizar, as características do reino, haverá Shalom. O que é Shalom? Paz. Porém, a etimologia da palavra é algo que é completo em si. Você só pode estar em paz se você tiver tudo aquilo que você precisa. E só Deus pode dar isso.
alegria, justiça e instrução. Vocês não terão o pastor Raimundo para ensinar a vocês, pastor Paulo, pastor Leandro, pastor Alexandre. Vocês terão Jesus. Nós teremos Jesus. E muitas das perguntas que vocês vão fazer para mim agora, não sei se vai vir para a pergunta, quando nós estivermos lá diante de Jesus, nós simplesmente saberemos. Porque nós teremos quem? O Criador de todas as coisas. Que Deus abençoe os irmãos.